Bom dia, pessoal. Espera aí que eu já estou conectando aqui. Cinco, 39. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu ver quem já chegou, se já está chegando todos. Temos poucos alunos ainda. Temos Ana, Diana, Maria Clara, Amanda. Eu aqui. Vamos esperar o pessoal chegar aí, que a gente começa, tá? Hoje estão participando poucos alunos assim mesmo das aulas ou tem mais e vão chegar agora ainda? Na primeira Dá aula. pra chegar, eu acho. Ah, tá. Na aula de Digão tinha mais gente. Tá, Então, vamos esperar tinha mais então. aluno. Vamos esperar que aí eles entrando a gente inicia. Enquanto eles vão entrando aí, eu vou pegar o material de vocês. Quem já está na sala, pega o livro aí de Química 1, tá? Ali no capítulo 10, a gente vai só falar um pouquinho. Na verdade, eu já falei dele, só vou dar uma retomada rápida, fazer umas atividades para a sala, e aí a gente já vai migrar para o capítulo 11, bem rapidinho. Vamos ver quantos... Ó, vou dar mais 2 minutos, pessoal. Em 2 minutos eu inicio a aula e ponto. Ponto final. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Murilo. Beleza, cara? Beleza. Tá? Mais 1 minuto e a gente começa. Tá, peguem aí o livro na página, quer ver? A gente vai... Na verdade, pega no capítulo 10, que eu vou dar só uma repassada rápida nele. Vamos fazer as 5 atividades para a sala, né, de... A 5 não, na verdade a número 5 eu vou pedir para vocês, eu vou deixar para vocês fazerem, porque ela é uma atividade discursiva bem bacana. Aí eu vou pedir até ela dentro de um item de atividade avaliativa que eu vou a gente já vai começar a fazer essas atividadezinhas e eu já vou começando a deixar essas atividades já registradas, já desde agora do início que eu estou pedindo elas. Para quem já chegou aí, eu pedi que vocês registrassem. Eu pedi isso na aula da segunda-feira, se não me engano. Eu não sei se foi com a turma de vocês ou com a turma da primeira série. Mas se não foi com a turma de vocês, vai aparecer então nas próximas aulas esse pedido, que é o registro das respostas das atividades do capítulo 8 e 9 de Química 1. Tá? Por enquanto, 8 e 9 de Química 1. Mas, por exemplo, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Química 2, a gente também já fez algumas coisas dele. Se você já fez esses capítulos, já comece a registrar as respostas lá na plataforma SAS, para você depois, lá na frente, não ter que registrar tudo de vez. Final agora desse semestre, do nosso primeiro semestre, foi uma confusão
né? Eu fiquei na sexta-feira eu fiquei até praticamente 10 horas da noite porque tinha aluno para trás com nota com atividade sem fazer, tá? A partir desse semestre fez, não fez, meu amigo, ó, c'est la vie, tá? Vai ficar sem fazer porque eu não tem como eu ficar aprendendo o meu trabalho por conta de prazo que eu vou dando e né, alguns alunos, não todos, evidentemente, não vão cumprindo esses prazos e vão atrasando toda a vida de todo mundo, tá? Então, fiquem atentos porque esse semestre vai ser um pouco mais puxado. Mas vamos lá. Pessoal, capítulo 10, a gente viu que na semana passada, na semana retrasada, na verdade, que o capítulo 10 ele vai trabalhar aí com as questões que envolvem o impacto dos combustíveis, principalmente em relação à queima desses combustíveis. Também é claro que você não pode pensar somente na queima, tá? Você também tem que avaliar qual o impacto que a extração, né, desse combustível ou desse recurso provoca no meio ambiente. Você tem que também analisar qual o impacto que talvez o despejo da própria substância, né, como aqui na imagem mostra um vazamento, possível vazamento de petróleo. Então, o despejo ou talvez um acidente que aconteça com essa substância, o que pode causar no meio ambiente? É claro que você tem que fazer essa análise levando em considerações os fatores biológicos, né, que aí tem a questão dos ecossistemas, os fatores geográficos, né, que aí vai envolver a questão do clima, etc., uma série de outras coisas, e os fatores químicos. No caso dos fatores químicos, é importante que você saiba quem é a substância que está causando aquele problema e que problema ela causa. Então, o livro ele vai trazendo para a gente, aqui no início, né, que tipo de ação provoca esses fenômenos de poluição, quais as principais substâncias que estão envolvidas principalmente aqui na queima dos combustíveis fósseis. Então, veja que o livro, apesar de ele estar trazendo o impacto dos combustíveis, ele foca o impacto na queima, ou seja, que tipo de partículas ou que tipo de substâncias químicas são produzidas quando queimamos esses combustíveis. Então, você tem que ter a noção do que é uma reação de combustão, como você... Agora, nós temos esse poema aqui. Oi? Que poema? Poema? Murilo? Que poema você quer recitar pra gente nessa manhã de quinta-feira, de quarta-feira? Tem algum poema que você quer recitar pra gente? Não, desculpa, ok. Então, pessoal, a queima desses combustíveis, então você saber montar a equação de combustão é muito importante para você avaliar aí qual é o tipo de substância produzida. Uma atenção especial à queima dos compostos de enxofre e de nitrogênio. Os compostos de carbono, como por exemplo o petróleo, fica fácil de você enxergar ali que é carbono, hidrogênio, etc. No caso dos compostos ou das substâncias que têm enxofre e nitrogênio, acontecem reações em sequência, reações em cadeia. Então é muito importante que você conheça essa sequência de reações, quais os produtos formados em cada etapa, nomeie esses produtos, dê o nome a eles, porque os exercícios ou as atividades que vocês podem fazer, elas vão pedir o nome, normalmente elas vão dar nome desses produtos. E qual é o produto final e porque aqui no caso do enxofre e do nitrogênio, a gente tem que ficar atento a todas as etapas, aos nomes das substâncias que fazem parte das etapas, mas em especial ao que é formado na última etapa da reação, ou seja, depois que eu queimei todo aquele material, quando aquela molécula reage com a água da atmosfera, que tipo de fenômeno e que tipo de substância é produzido aí com esse processo, tanto para o enxofre quanto para o nitrogênio. Depois nós temos outros tipos de poluentes também eliminados por meio de queima ou simplesmente aí na emissão dessas partículas por meio de indústrias e outros tipos de
processos que vão ter aí como substrato ou material aí de material poluente, partículas sólidas, tá? Ou líquidas que vão aí interferir em diversos tipos de situações ambientais, tá? Então, ele traz, ó, aqui veja que bacana, a partir dessa página, impactos ambientais causados pelo derivado do petróleo. Então, ele mostra quais são os principais derivados e quais impactos eles provocam, tá? Então é muito bacana que vocês tenham também essa consciência. A gente falou, né, gasolina aí, o biodiesel não, o diesel, enfim, os combustíveis de natureza fóssil que tem carbono como base, eles vão estar aí atrelados, a sua queima vai estar atrelada ao processo de efeito estufa, tá bom? Então, né, a intensificação do efeito estufa, na verdade. Então você tem essa dinâmica para esses compostos. Para o composto de enxofre e nitrogênio, você já tem aí a dinâmica ou o fenômeno da chuva ácida sendo intensificado pela queima de compostos à base desses dois elementos, tá? E o mesmo ele vai fazendo para cada tipo de material, principalmente aqui os de origem fóssil, tá bom? Isso significa o seguinte, significa que a gente não pode pensar que a queima de combustíveis fósseis é a única responsável pela poluição ou pela dinâmica de poluição do planeta. A gente tem que entender que qualquer ação que nós, seres humanos, a gente faz, seja ir lá e arrancar uma planta, sei lá, de um determinado local, isso daí é um impacto. Tá em maior ou em menor escala, mas é um impacto que você está provocando ali no ambiente. Você está alterando as condições naturais do ambiente, então você está provocando algum impacto. Toda ação humana, ela tem um impacto, tá? Seja ele maior ou de menor intensidade. Aqui no caso a gente está estudando impactos que têm maior intensidade. Então, ou seja, são aqueles tipos de fenômenos que vão se acumulando ao passar do tempo. Então, emissão de gases poluentes, de particulados poluentes, de próprios líquidos, né, substâncias químicas de uma maneira geral, descartadas de forma incorreta, não tratadas durante a sua eliminação, elas provocam a curto ou a longo prazo impactos bem significativos na dinâmica aí dos ecossistemas e assim sucessivamente. Ela vai, né, criando uma teia de processos que estão interligados e a partir daí você tem essa transformação do ambiente, digamos assim, para um meio talvez não tão adequado aí ou que não forneça condições adequadas para a sobrevivência de espécies de uma maneira geral, tá? Em quaisquer ambientes, tá? Aéreo, aquático, terrestre, tanto faz. Claro que tudo que nós temos de toda moeda tem duas faces, né? Vamos colocar assim. Ao mesmo tempo que você provoca os impactos, tem pessoas que estão preocupadas em resolver esses problemas. Porque não tem como a gente sair da dinâmica do impacto, vamos colocar assim. Ou seja, não tem como eu não impactar. Qualquer atividade vai impactar. Então eu tenho que estudar talvez meios que impactem menos. Logo, no caso aí dos combustíveis, foram estudados diversos tipos de recursos e um dos recursos são os combustíveis de fontes não renováveis ou de fontes limpas, né? A química também ela está se reestruturando. Tem uma área da química chamada de química verde, que vai porque ela tem essa pegada sustentável, né? Ela vai tentar diminuir a quantidade, ou seja, em um processo químico que eu antes utilizava X quantidades de substâncias, agora eu tento fazer o mesmo processo utilizando o menor quantitativo de substâncias possível e tendo o mesmo resultado. Então, as ideias, vamos colocar assim, que buscam minimizar esses efeitos, elas também vão sendo criadas toda vez que um impacto muito significativo vai sendo observado, tá? E aí a gente tem uma série de ideias. A utilização de combustíveis não renováveis, a utilização de substâncias químicas menos agressivas para o ambiente ou para o ecossistema de uma maneira geral, a utilização de tecnologia, como por exemplo, aqui é uma coisa muito bacana que a gente até viu quando a gente estudou a gasolina, a utilização dos conversores
catalíticos, né? Isso é muito importante de vocês lerem, tá, pessoal? De terem uma ideia. O conversor catalítico, ele vai fazer o quê? Ele vai catalisar. O que é isso? Ele vai fazer com que a reação química que antes produzia, né, N poluentes, torne-se menos poluente. Perceba aqui, por exemplo, nesse modelo, nós temos a entrada aqui de hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, eles geram esses poluentes aqui quando são queimados, mas olha o que acontece. Quando esse hidrocarboneto, ou quando essas substâncias produzidas, na verdade, elas passam por esse conversor catalítico, ele consegue transformar, olha lá o resultado do processo. Antes estava entrando CO2, CO, NO2 e O2, agora eu tenho apenas a liberação de água, CO2, tá vendo? Continua impactando ainda, mas numa menor proporção. E N2, que é um constituinte da atmosfera, o gás nitrogênio. Então perceba que a ideia é reduzir. Reduzir, não tem como eliminar, tem como reduzir. Perceba que ainda continua produzindo gás carbônico, continua-se, então, ainda o problema aí do efeito estufa. Não que ele se torne mais intenso, ele vai se tornar menor, porque a quantidade produzida ela também se torna menor. Tá? Então, a gente tem que ficar atento nesse capítulo quais são as substâncias, os impactos que são provocados por essas substâncias, reações de combustão, de queima dessas substâncias, principalmente relacionadas ao enxofre e ao nitrogênio, que substâncias são produzidas nessa queima e quais alternativas estão sendo elaboradas por governos, entidades de pesquisa, ou a sociedade de uma maneira geral, para diminuir os impactos desses combustíveis, seja da extração até a sua utilização na sociedade ou no meio ambiente de uma maneira geral. É muito tranquilo esse capítulo, tá? Muito tranquilo mesmo. São questões que vocês já devem ter estudado em geografia, são questões que vocês já devem ter estudado em algum momento em biologia. Se não estudaram, vão estudar ou vão rever, tá? Na terceira série do ensino médio. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência, porque os exercícios eles vão brincar com toda essa dinâmica, ou seja, eles vão trazer para a gente se a gente consegue fazer essas relações, se eu consigo relacionar a substância com o efeito que ela provoca, né, o impacto que ela provoca no ambiente, se eu consigo relacionar quais são as medidas, né, que estão sendo tomadas para reduzir esses efeitos, se eu consigo ainda, pensando agora numa área mais biológica, se eu consigo prever qual o tipo de efeito que, por exemplo, uma pessoa, determinada pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma cidade, que seja, exposta àquela substância, que efeito essa substância provoca no organismo. Então, isso é muito importante também do ponto de vista biológico. Aqui a gente entende apenas do ponto de vista químico, não que não seja importante para o biológico, mas do ponto de vista químico, no sentido do que eu quero, o meu interesse aqui é saber qual a substância, quais as características desta substância, o que ela provoca, o que ela causa, por que ela causa isso. Tá? Então, são essas as perguntas que você tem que responder na hora que lê capítulos relacionados a esses temas, desde o capítulo 8 até o capítulo 10. Então, esses três conjuntos, esses três capítulos formam um conjunto de situações que eu não sei agora na prova do Enem, né, que vai vir aí no próximo ano, mas elas eram o carro-chefe da química, das provas de química, há alguns anos atrás, porque elas tratavam justamente dessa questão de sustentabilidade, de recursos renováveis, de impactos ambientais, né? Então, elas vinham tendo um peso muito grande dentro da prova de química, seja cobrando diretamente o conceito, ou essas relações que a gente viu aqui, seja fazendo relações com outros conteúdos, como, por exemplo, equilíbrio químico, ácidos e bases. Veja que, por exemplo, aqui na questão do enxofre e do nitrogênio, eu consigo trabalhar com vocês nomenclatura de ácidos, nomenclatura de bases.
o que é um óxido ácido, o que é um óxido básico. Tá vendo? Então, dentro desses 3 capítulos, eu tenho uma série de outras informações que podem ser cobradas e que eram cobradas nas provas anteriores do Enem. Essa que vai vir agora no próximo, né, no próximo ano, ela vai, eu não sei, tá? Seria a primeira prova aí que a gente veria, então eu não sei falar para vocês como que vai acontecer essa prova, tá? Beleza? Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Tranquilo? Então vamos resolver algumas questões aqui rapidinha, bem facinho, ó. Uma da PUC, atividades para a sala, depois vocês vão tentando fazer essas atividades em casa, tá bom? Você tem que tentar, cara. Eu não vou fazer para você. Você sabe que eu não faço. E você sabe que eu falo isso em qualquer lugar. Eu não faço todas as atividades. Eu não vou dar tudo pronto para você. Não é você clicar que a resposta vai estar na sua mão. Você vai fazer, vai praticar. Por quê? Porque você vai ter que fazer depois lá na frente. Você vai enfrentar 1, 2, 3, sei lá quantas provas você vai enfrentar na sua vida aí até atingir o objetivo que você pretende. Como que você vai fazer essas provas? Vai clicar e esperar a resposta cair pronta? Então, faça algumas e deixe o restante para vocês fazerem. E, como vocês já são pessoas bem crescidas, me procurem. Vocês têm o meu contato, tem dúvida, me procura. Agora, se não me procura, suponho que não tem dúvida. Aí você vai falar, mas eu não sou obrigado a te procurar. É sim. É obrigado a me procurar sim. Porque você vai ter que fazer, você vai ter que tirar suas dúvidas, então você precisa fazer e me procurar para tirar as dúvidas. Então, sim, você é. Você deve fazer isso, tá? Vamos lá. A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis. O Protocolo de Quioto, acordo internacional que inclui a redução da emissão de CO2 e outros gases, demonstra a grande preocupação atual, não é tão atual assim, tá? Mas provavelmente é uma questão bem antiga. O excesso da queima de combustíveis fósseis pode ter como consequência. Bom, queima de combustíveis fósseis. Se é queima, reação de combustão, produção de 2 fenômenos importantes. No caso dos combustíveis fósseis, principalmente os derivados do petróleo, eles produzem aí a chuva ácida, tendem a intensificar a chuva ácida, mas a chuva ácida ela não está apenas ligada à queima dos combustíveis, tá? A chuva ácida também está muito interligada à questão da atividade industrial. Então, áreas muito industrializadas tendem a ter uma chuva com um pH mais reduzido, tá? E no caso dos combustíveis, eles produzem também, mas também a gente tem que considerar que a chuva ácida está atrelada a essas outras atividades, tá? Não apenas a queima. Mas a queima do combustível fóssil, ela traz aqui o CO2 como um poluente, tá? Uma substância produzida aí, um poluente, e esse poluente ele tem impacto sobre o efeito estufa. Então ele pergunta, o excesso de queima de combustíveis fósseis pode ter como consequência maior produção de chuvas ácidas e aumento, olha só, aumento da camada de ozônio. Muito pelo contrário, está aí um outro efeito produzido por substâncias químicas também, mas que não tem relação direta com queima, nem combustíveis não, tá? Os CFCs, atenção à camada de ozônio. Os CFCs são gases. Hoje em dia as tecnologias estão tentando reduzir, tá, a produção desses gases. Eu já li até uma reportagem que a camada de ozônio, ela tá, em alguns pontos, ela está se recuperando, justamente por quê? Porque as ideias de reduzir o impacto, elas se tornam, né, muito mais vivas, muito mais intensas. E os CFCs são os gases produzidos, ou são os gases liberados que entram em contato com o oxigênio da atmosfera e vão
com o ozônio da atmosfera, desculpa, e vão fazendo com que esse ozônio seja convertido em gás oxigênio. Por isso que se chama buraco na camada de ozônio. Porque você tem uma camada de um gás chamado ozônio, todo mundo conhece isso, todo mundo sabe, e esse buraco, ele é provocado justamente porque esses gases, os CFCs, eles vão reagir com o ozônio, convertendo o ozônio em gás oxigênio. E aí, quando você tem essa conversão, você acaba provocando esses buracos na camada. E o que, que acontece? Essa é uma reação em sequência, uma reação em cadeia, que eu quero dizer. Significa que quando uma molécula começa a reagir, ela tende a manter a reação até que, né, acabe todo o recurso ali disponível. Então, é preocupante por esse motivo, porque como ela se torna uma reação em cadeia, você acaba gerando um impacto muito significativo aí na camada de ozônio. Aqui o erro da letra A é o aumento, não aumenta, está diminuindo. Então a queima de combustíveis fósseis, aumento do efeito estufa e dos níveis do oceano. Ó, esse aumento do nível do oceano aqui é o que alguns pesquisadores, eu não vou chamar todos, porque tem alguns que não se alinham com essa vertente, mas é o chamado aquecimento global, né? Então você tem a intensificação do efeito estufa, menos raios ultravioleta, menos radiação solar saindo do planeta, ficando presa, né, na nossa camada aqui atmosférica, e aí essa prisão, vamos colocar assim, faz com que a temperatura do planeta em algumas regiões se torne mais intensa. E essas regiões, normalmente, regiões polares, por exemplo, começam a perder camadas de gelo, e aí a gente sabe que gradativamente, não é um processo da noite para o dia, mas gradativamente vai aumentando os níveis do oceano. Pode ser, a letra B. Maior resfriamento global. Não. Efeito estufa, ele mantém a temperatura do planeta, né? Ele regula, deixando frio onde tem que deixar, deixando quente onde tem que deixar, ou mantendo um equilíbrio entre essas duas proporções aí em algumas regiões. Mas ele não aumenta o resfriamento, muito pelo contrário, né? É o aquecimento. Destruição da camada de ozônio, diminuição do efeito estufa, não. Maior resfriamento, então aqui fica com a letra B mesmo, muito fácil. Alguma pergunta? Não? Então não. A concentração de gás na atmosfera vem aumentando de modo significativo. Vocês não têm perguntas mesmo assim? Vocês entendem tranquilo? Né? Então, quando vocês forem fazer lá as atividades propostas, é por isso que vocês não me procuram, é porque todo mundo entende. Eu sei que alguns, né, grande parte, a maioria da turma de vocês entende, mas eu sei também que uns, né, a gente conhece, eu conheço, vocês já, não é de hoje não. Então eu fico muito preocupado, né? Eu fico preocupado porque eu não sei se vocês estão pegando tudo certinho. E aí? Tem que pensar em você, tá? Eu já estudei isso aqui, estou estudando ainda, estudo, mas é você, não sou eu não. Pensa nisso, tá? Então a concentração do gás FUVEST aqui, enfim, a concentração de gás na atmosfera vem aumentando de modo significativo desde meados do século XIX. Estima-se que quadruplicou no ano de 2000, tá? Não falou o gás, simplesmente falou de gases. Qual dos fatores a seguir é o principal responsável por esse aumento? Aí você tem ampliação da área de terras cultivadas. Bom, aí ele estava querendo, tipo assim, jogar, tipo, o cara que está lendo essa alternativa vai falar ampliação das terras cultivadas, desmatamento, etc. Então, quer dizer, pode ser, né? Pode ser. É uma boa alternativa. Utilização crescente de combustíveis fósseis, uma alternativa muito melhor ainda, porque aí você faz o seguinte, aqui olha que bacana, aqui eu faço a interligação com o processo de agricultura, né? A intensificação das áreas agrícolas. Então, diminuição de florestas, etc., né? de mata nativa, e você tem menos árvores. Se eu tenho menos árvores, menos
gás carbônico está sendo processado pela fotossíntese, então quer dizer que vai ter mais gás carbônico na atmosfera. Errou. Porque sabe quem faz a maior parte do processo de conversão? Vocês sabem quem faz a maior parte do processo de conversão do gás carbônico em oxigênio? São as florestas. Vocês sabem essa resposta? Não. São as algas? As algas. Isso, né? O chamado fitoplâncton também. Isso. Então, eles são responsáveis porque você tem uma maior área de oceanos, então você tem uma maior quantidade de processos de conversão do gás carbônico nessas áreas. Então, olha só. Aqui fica a letra B de cara, tá, pessoal? Utilização crescente de combustíveis sólidos, que aí você vai atrelar com o crescimento da atividade industrial, desenvolvimento econômico, e aí você percebe que utilizam-se mais veículos, utilizam-se mais recursos energéticos de combustíveis fósseis, e isso acaba, evidentemente, intensificando os processos aí de poluição no meio ambiente. Tá? Tranquilo. O crescimento demográfico também tem um impacto, mas nem tanto, porque um acaba gerando o outro, né? Maior extração de alimentos do mar, né? Nada a ver. Extinção, aquela alternativa nada a ver. Extinção de muitas espécies de seres fotossintetizantes. Poxa, cara. São duas alternativas aqui totalmente sem noção que você elimina já de cara. Alguma pergunta não tranquilo também? Eu não teria pergunta. Eu pergunto, mas eu também não teria pergunta para fazer, porque eu acho bem tranquilo esse tipo de coisa. Em junho de 2012, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro a Conferência Rio+20. Os principais focos da discussão dessa conferência diziam respeito à sustentabilidade do planeta e à poluição da água e do ar. Em relação a esse último aspecto, poluição do ar, provavelmente, sabe-se que alguns gases são importantes para a vida do planeta. Então, sim, em relação à poluição do ar, a preocupação com esses gases é justificada, pois, de modo geral, pode-se afirmar que o CH4 e o CO2, é muito importante que esse exercício tenha colocado isso. Não é apenas, a gente tem que tirar da cabeça que é apenas o CO2 o responsável. Ele lembra que eu falei, quando a gente estava estudando o capítulo nas semanas atrás, o CO2 ele é um dos gases do efeito estufa. Um deles. Tá? Existem outros. Que outros? O CH4, por exemplo, o metano, também é um dos gases que fazem parte dessa situação, desse fenômeno chamado de gases de efeito estufa ou de efeito estufa. Então, o CH4 e o CO2 estão relacionados à radiação ultravioleta, né? Efeito estufa. O O3, a chuva ácida. Pronto, parou aqui, ó. O3 não. O3 é o gás ozônio. O gás ozônio está relacionado à camada de ozônio. Parei aqui, nem continuo. Eu estou resolvendo do jeito que eu resolvo as questões quando eu vou fazer prova. O CH4 está relacionado à radiação ultravioleta, o O3 e o CO2 ao efeito estufa. O O3 não. Tá? O O3 não. Tá? O O3 está relacionado à camada de ozônio. Tem a letra E aqui nessa... Para eu não... Não tem. Só tem a 4. Só tem a D. O NOx, né, os óxidos de nitrogênio, estão relacionados ao efeito estufa, a chuva ácida. O O3 está relacionado à radiação ultravioleta, ok, camada de ozônio. O CH4 e o CO2 ao efeito estufa, beleza. E o NOx, que são todos esses daqui, ó, NO, NO2, NOx, porque depende da quantidade de oxigênio. NO, NO2, NO3 e assim sucessivamente, tá? Então o NOx, a chuva ácida, letra D também. Muito fácil, não tem muito o que fazer. A 5, ela é bem tranquila, mas eu vou cobrar a 5
numa atividade que eu vou passar para vocês. Então já deixem ela respondida aí, tá? Porque ela vai vir como um item da atividade. Se tiver alguma dúvida, você me procure, que eu te ajudo a resolver ela. A número 4, eu não preciso falar porque é justamente tudo que a gente já falou anteriormente. Quais os principais problemas ambientais causados pela queima do combustível fóssil? Eu não vou ficar repetindo tudo que a gente falou. Então, você tem a chuva ácida, efeito estufa, a degradação da camada de ozônio, uma série de fatores que vão, né, o smog fotoquímico, a inversão térmica, enfim, uma série de fatores que estão atrelados à queima desses combustíveis. Beleza, tranquilo, tranquilo. Tem alguma coisa que você quer perguntar, alguma coisa que você quer falar? Por quê? Porque essas atividades aqui eu vou deixar para você fazer todas elas. Não vou fazer nenhuma atividade proposta. Você vai me procurar quando tiver sua dúvida. Você sabe que você pode, todo mundo me procura, todo mundo que sabe que está fazendo atividade e me procura, eu respondo sempre que possível e sempre na hora, se possível na hora. E deixem feitos porque ela vai entrar como um item de registro para as atividades desse semestre. Então, quem já fez o 8, quem já fez o 9, quem já fez, não é para fazer agora, não estou falando que é para fazer agora, eu estou falando, olha, deixa feito, faça, tire as dúvidas. Por quê? Porque eu vou cobrar como atividade avaliativa. E não é atividade avaliativa apenas das respostas registradas, tá? Eu vou fazer uma atividade avaliativa mesmo, extra às respostas, envolvendo esses 3 capítulos. Ainda não tem data definida, tá? Porque a gente está no começo do semestre, então vou aguardar um pouquinho tudo se resolver para eu poder definir a data, mas vai ter uma atividade só desses 3 capítulos. Beleza? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Ou alguma coisa que você quer pontuar? Se alguém falou no chat, pessoal... Ah, tá. Alguma coisa que você quer pontuar? Não? A chuva ácida derrete ferro? Olha, quando a gente pensa... essa pergunta é muito bacana porque ela vem muito a calhar aí. Foi muito boa, na verdade, sua pergunta. Porque esse é o principal ponto que a gente tem que chegar. Olha só, Murilo, se a gente for pensar puramente quimicamente falando, sim, não é que derrete o ferro. O ácido oxida, né, o ferro, mas isso não quer dizer que choveu, oxidou. Entende? Quando a gente fala de chuva ácida, a gente tem que pensar que não é chover e tá derretendo a coisa, entendeu? Não é isso. Quando a gente fala em chuva ácida, a gente fala em um processo que é gradativo, que ele acontece continuamente, dia após dia, e com o tempo se torna intenso. Mas essa intensidade, ela não chega ao ponto de, digamos assim, choveu, eu saí na chuva, queimou minha pele, ou choveu, eu saí na chuva, observei uma barra de ferro, ela está oxidando, está né, tá corroendo. Não, não é assim. Com o passar do tempo, o material exposto àquela condição, àquela chuva com um pH muito reduzido, naturalmente a chuva tem um pH reduzido, em torno de 5,5, 6 ponto alguma coisa, a depender das regiões aí que você faz a análise da água da chuva. Ela já é naturalmente ácida em alguns pontos. Só que essa acidez ela se torna maior, mas não a ponto de você, tipo assim, colocar a barra de ferro na chuva e a barra de ferro oxidar, tá? Você coloca, beleza. Ela vai sofrer o processo de oxidação, de corrosão, na verdade, vai reagir com o ácido da chuva, produzindo aí gás hidrogênio, uma série de outros produtos, mas o comprometimento da estrutura do ferro, como você está pensando aí, possivelmente, ele é um processo gradativo. Tipo, expôs hoje, expôs ontem, amanhã, depois. Aí a exposição gradativa, sim, provoca prejuízo. Mas a ponto de
Sim. Ah, é. Olá, Laisa. Bem-vinda. Desculpa, nem cumprimentei. Tinha até esquecido, tá? Eu sou o professor Gustavo, eu trabalho com a disciplina de Química. Repito, sim, tá? Deixa eu só terminar, deixa eu só concluir o pensamento aqui. Então, bem-vinda, tá? Essa loucura aqui mesmo. Então, você tem, Murilo, um comprometimento da estrutura, mas não no sentido talvez que você imaginou. A chuva é ácida, ela derrete. Sim, ela reage, ela, ela danifica, mas esse dano, ele não é um dano pontual, momentâneo. Ele é um dano que vai sendo causado gradativamente. É igual você pensar, qual é o impacto da chuva ácida, principal impacto da chuva ácida? É sobre barras de ferro? Talvez cidades, né, estruturas que têm essa estruturas metálicas, apesar de que a gente vai ver que existem processos que evitam, tá? Isso, a gente já tem processos, a gente vai ver isso mais na frente quando a gente estiver estudando eletroquímica, como que a gente consegue evitar processos de corrosão nos metais, tá? Então, esse processo é um processo gradativo que você vai observando com o passar do tempo. O principal impacto seria nas águas dos rios, oceanos de uma maneira geral. Sabe por quê? Porque pouco importa, poxa, uma barra de ferro que você vai lá e coloca e ela não derrete na mesma hora, mas que com o tempo ela vai se degradando, ok, você consegue recuperar. Agora, quando você altera o pH da água de um lago, de um rio, ou de qualquer que seja o local, do oceano que seja, você acaba danificando os ecossistemas. Então, o fitoplâncton, o microplâncton, qualquer microorganismo marinho, do micro ao macro, eles vão sofrer com essa variação de pH, monumentos, tá? Mas você tem que pensar também que todas essas ações são ações gradativas, tá? São exposições que vão acontecendo ao longo dos anos. E aí, depois de um determinado período, eu consigo observar o efeito que aquilo está causando no ambiente, beleza? Então, olha só, o principal efeito da chuva ácida é o impacto sobre rios e lagos e oceanos e a variação do pH, porque a vida aquática, qualquer variação brusca ou muito, digamos assim, mínima, vamos colocar, de um pH, não tão mínima, mas uma variação mínima de um pH de um rio ou de um oceano provoca danos à vida, porque o peixe ou qualquer outro tipo de organismo dali, ele está habituado àquelas condições. Então, se você altera as condições físicas e químicas do meio, você também impede que a vida, né, aquática consiga se manter ali, de uma maneira geral. Então, esse é o principal impacto, tá, Murilo? Sim, então respondendo a sua pergunta, sim, agride, só que gradativamente. Não coloquei agrediu, beleza? É um processo gradual. Tudo bem? Tranquilo, Laisa? As respostas são das 3 primeiras. Letra número 1 é letra B. Número 2 é letra B também. E a número 3 é a letra D. Número 4 é só pegar isso que a gente falou na aula, né? Efeito estufa, intensificação do efeito estufa, intensificação, isso tem que ser pontuado. Intensificação do efeito estufa e da chuva ácida, ela se torna mais intensa, porque ela já existe, só está ficando mais intenso. Intensificação da chuva ácida, intensificação do efeito estufa, smog fotoquímico, inversão térmica, enfim, você tem uma série de fenômenos que são esses que foram descritos aqui no livro, tá bom? Então a número 4 é bem tranquila. A número 5 eu não respondi porque eu vou pedir ela como um item da atividade que eu estou produzindo, tá? Estou num processo muito rico de ideias. Eu acho que, né, voltar a estudar, a gente volta
a ter ideias. Obrigada. Tá nada. Capítulo 11 em diante, meus amigos. Capítulo 11 em diante, do capítulo 11 até o capítulo 15, se não me falha a memória. Lembra lá do capítulo 4, que a gente estudou na sala, no início do ano? Tá? O capítulo 4, ele dava pra gente as funções orgânicas, não é verdade? Aí a gente tinha que eu falei com vocês na época, eu falei assim, olha, aqui nesse momento, é importante que você saiba o nome e reconheça a função. O que é ela, tá? A partir de agora, a partir dessa aula, né, da próxima que a gente vai ter hoje aí, nós vamos estudar função por função daquela tabela. Todas. Álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, anidrido de ácido, sal de ácido carboxílico, haleto orgânico, compostos de Grignard, enfim, a gente vai ver aminas, amidas, tudo separadamente, uma por uma. O que Tá que a bom, gente vai isso é é, verdade. o que que a gente vai ver? A gente vai ver sempre os capítulos, todos esses capítulos, tá? Do 11 ao 15, só vou dar uma introduçãozinha aqui com vocês. Do 11 ao 15, se não me falha a memória, todos esses capítulos, eles vão trabalhar da seguinte forma, ó. Eles vão trazer o que é a coisa, a definição. O que é um álcool, o que é um aldeído, o que é uma acetona. Se existe algum tipo de classificação, então, por exemplo, como existem vários tipos de álcoois, esses álcoois são classificados em quê? Há alguma classificação? Se existir essa classificação, ele vai trazer. Se não existir, ele não traz nenhum tipo de classificação para a função. Além disso, lembra lá das regras gerais de nomenclatura? Vão ser aplicadas agora, presta atenção, hein? Para cada função. Então, agora eu vou pegar todas aquelas regras gerais e vou aplicar elas dentro de uma função. Ou seja, como eu nomeio um álcool, como eu nomeio um aldeído, uma acetona, um ácido carboxílico, qualquer função. Então, a gente vai aprender isso. Então, para entender isso, eu peço que vocês tenham 3 aulas no canal de vocês lá, na playlist de vocês no YouTube. Assistam de novo essas 3 aulas. Se precisar de lista de exercícios sobre nomenclatura, me fala. Eu faço uma lista de exercícios sobre nomenclatura para vocês. Mas aí você tem que vir atrás de mim para corrigir. Poxa, também, né, não tem como ficar fazendo toda vez, né, vai e volta, vai e volta. Assim, eu não consigo, a gente não sai do lugar. Eu posso produzir, posso ajudar, não tem problema. E a gente vai ver nomenclatura de cada uma delas. Lembrando que aqui agora vão ter alguns detalhes, vamos colocar assim. Então, além das regras gerais, vão ter outras regrinhas que vão aparecendo para cada função. E isso aqui, ó, muito importante. As propriedades. Então, a gente vai sempre trabalhar nesses 3 pontos. O que é a função, como eu nomeio os compostos de dentro dessa função e quais as propriedades desses compostos. Para todos. Para todas mesmo, tá? Então, se vocês pegarem aí o livro 4, o livro 5, se não me engano, também uma parte dele os primeiros capítulos, então você vai ver todas as funções oxigenadas, todas as funções nitrogenadas e outros tipos de funções, tá? Todas elas com essa mesma dinâmica. O que é nomenclatura e propriedade? Então é isso que você tem que extrair de dentro desse capítulo, desses capítulos de agora em diante. O que é? Né? Aí, no caso do que é, como eu reconheço? Propriedades. Como eu nomeio? Tá? Porque vocês vão ter diversas formas aí de nomenclatura a depender do tipo de composto que a gente está estudando. Beleza? Tranquilo? Tá? Então a gente tem uma aula depois 11 horas, tá? De novo. E aí eu começo a falar desse capítulo com vocês. Se precisarem de nomenclatura, voltem lá e me peçam no final da próxima aula que eu produzo uma listinha para vocês. Beleza? Fechado?
Então, ó, vou deixar esses 10 minutinhos para vocês descansarem, tomar um café, ir ao banheiro e ir de uma aula para outra. E é isso. Quem entendeu está dispensado. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Tranquilo? Para todos? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Temos tempo ainda. Não? Então, ó, para quem ficou na sala, até mais às 11 horas. Beleza? Tchau, pessoal.